Vamos lá. Eu vou ler Êxodo 14, versículo 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Falar de uma palavra chamada ingratidão. Vamos conversar sobre esse assunto, sobre o que aconteceu com o povo que estava cativo no Egito. O povo de Israel por 400 anos, ou seja, por mais de 8 gerações, na realidade 10 gerações, escravizado no Egito. Um povo que vinha sofrendo, amassando barro para fazer do barro tijolo e para todos aqueles monumentos que hoje nós costumamos ver. Esses monumentos, grande parte deles, foram construídos com o suor, a dor de cada povo de Deus, do povo do Senhor, que foram levados como escravos para viverem no Egito. Por 400 anos, eles clamaram, eles pediram, eles suplicaram. E o Senhor, de maneira impressionante, pegou Moisés, levou Moisés para ser criado dentro do próprio palácio, como se fosse o filho da filha de Faraó. E o que aconteceu com esse povo? Sei que todos os cristãos conhecem a palavra, sei que a maioria sabe que o povo foi levado cativo, sabe do tempo que eles ficaram no deserto, mas eu quero falar desse pedacinho, desse trecho que eu li para vocês. Creio que esse trecho que foi lido, ele pode hoje fazer você abrir os seus olhos para perceber que o povo, que apesar de ter vivido na escravidão, eles murmuraram contra Moisés. Eles disseram para Moisés: será que não há espaço para sermos sepultados no Egito? Precisa realmente nos levar para o deserto para que morramos no deserto? Muitas vezes o povo de Deus tem agido dessa maneira. Tem aberto as suas bocas para proferir coisas que desagradam a Deus, que machucam o coração de Deus com a nossa ingratidão. Vamos falar um pouquinho desse povo que, apesar da escravidão, apesar dos 400 anos, dentro de toda aquela situação de dor, de sofrimento, de viver amassando ali o barro, eles ainda assim, quando tiveram a possibilidade de serem livres, eles olharam para trás. E pior que isso, eles murmuraram. Eu tenho visto o povo de Deus hoje, no dia de hoje, murmurando. O Senhor está fazendo grandes coisas, mas aquela pessoa, aquele irmão em Cristo Jesus, ou até mesmo aquele que ainda não confessou a Cristo, mas que vive essa situação.
a situação de murmurar. Se existe algo que desagrada não só o coração de Deus, mas aqueles que estão juntamente com o seu povo, seja na igreja, seja dentro de casa, seja onde for. Quando você convive com um murmurador que olha para as bênçãos de Deus e não vê aquilo que Deus está fazendo, a grandiosidade de Deus, estamos numa situação em que coisas tão tristes têm acontecido, famílias têm sido dizimadas, estamos vendo pandemia, coisa que nós conhecemos, a nossa geração conheceu através dos livros de história. E hoje nós estamos vivendo essa realidade cruel, não só um país, mas o mundo inteiro. E muitos estão murmurando, muitos estão até mesmo reclamando todo o tempo, reclamando por coisas pequenas, reclamando e olhando para trás, assim como o povo estava reclamando de Moisés. Moisés se sacrificando, Moisés indo à frente, liderando, conduzindo o povo, para que esse povo fosse liberto. O Senhor, além de libertá-los, o Senhor ainda iria dar uma terra por possessão. E ele disse na palavra que era uma terra que emanava leite e mel. E durante esse trajeto, que eles ainda estavam dentro do território, eles queriam voltar atrás. Eles queriam voltar e chegaram ao ponto de dizerem para Moisés: não há terra suficiente para nos enterrarmos lá? Precisávamos vir para cá? Eu falo isso hoje com você que viu coisas tão ruins acontecerem. De repente não aconteceu com a tua família, mas aconteceu com um vizinho, aconteceu com algum conhecido, e você viu pessoas morrerem. E diante disso, você que foi poupada, ou poupado, que Deus poupou você de uma situação tão difícil, de tristezas que estão permeando a vida de tantas pessoas. E como nós sabemos, eu costumo dizer, e muitas pessoas dizem isso, nós estamos diante de um vírus que é totalmente democrático, porque esse vírus, ele tem matado, tem tirado, dizimado a vida de pessoas ricas e pobres, brancos e negros, jovens e idosos. Não existe um padrão como há algum tempo chegamos a pensar. E você que se livrou de tudo isso, e você que se livrou, que Deus tem poupado a tua vida, tem poupado a tua família, você muitas vezes diz: não quero saber de nada, minha vontade é morrer, não sinto mais gosto por nada, nada me interessa. Assim disse o povo no Egito, que apesar de toda a escravidão, de toda a dor, de todo o suor, de todo o sangue, eles murmuraram contra Deus. Mas ainda assim, Moisés falou ao povo dele: vede o que o Senhor hoje vos fará. Esse povo que hoje vocês estão vendo, nunca mais os vereis, porque o Senhor dará hoje o livramento. Essa palavra pode ser para você hoje. É uma palavra, eu comecei falando sobre ingratidão, sobre murmuração, e agora eu estou falando sobre a graça de Deus, que apesar de toda a ingratidão do povo, através de Moisés, Deus usou Moisés para dizer ao povo que foi rebelde e ingrato, que ainda assim daria livramento para ele.
daria sim um lugar de descanso, um livramento. Mas aí também disse uma coisa: ficai calado, ficai quieto. Essa palavra é para você, que tem demais a falar, mais a ser ingrato. Cerra hoje a tua boca. Tenha a humildade de chegar diante de Deus e pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão pelas palavras pesadas que foram proferidas, talvez com alguém da família, com algum amigo, ou mesmo, ou principalmente com Deus. Que hoje o teu coração seja quebrantado diante da grandiosidade de Deus. Que você se cale, cerre a tua boca, fecha a tua boca, fecha os teus lábios. E se nesse momento sinta-se abençoado, porque esse mesmo Deus maravilhoso está dizendo para você graciosamente que hoje Ele vai te dar livramento. Livramento de uma situação difícil, que você está murmurando e insiste em não ver o que Deus está fazendo, como o povo outrora fez no deserto. Insistiram em não ver a graciosidade, a misericórdia de Deus. Diante do nosso Deus precioso e poderoso, abaixa a tua cabeça, peça perdão a Deus sobre todo esse momento em que você tem usado os teus lábios para simplesmente ser ingrato, para murmurar, para reclamar, para falar tudo aquilo que pode entristecer o coração de Deus. Que essa palavra seja um alerta para a tua vida e que você possa pedir perdão. Senhor, me perdoe. Perdoe a minha ignorância, no qual eu não vi, eu apenas olhei e simplesmente murmurei. Perdoe a minha ignorância. Joga no mar do esquecimento toda essa ignorância, todo esse sentido de ficar sendo um murmurador. Que de hoje em diante eu possa receber a Ti no meu coração, perdoando os meus pecados, lançando no mar do esquecimento e fazendo de mim, Senhor, uma pessoa grata, que eu possa olhar com os Teus olhos e ver a gratidão do dom da vida, que Tu não só destes a mim, mas a minha família, que Tu, Senhor, não só poupastes a minha vida, mas a vida dos meus familiares. Que essa palavra seja uma palavra que vá de encontro com as Tuas necessidades e que seja conforme disse Moisés, através do Espírito de Deus. Que o Senhor daria livramento, mas que eles ficassem calados. Que você, diante de toda situação, que você já fica tecendo, que isso vai ser assim ou que vai ser assado, que você se cale e que entregue nas mãos do Senhor, porque Ele é o único que pode te dar livramento, que pode quebrar a maldição de ser uma pessoa que olha para as circunstâncias e fala mais do que agradece. É justamente com você que o Senhor está falando agora. Que possamos fazer, como disse o servo de Deus, diante de tantas coisas ruins que estavam acontecendo, esse servo do Senhor disse: quero trazer à memória o que me dá esperança. Ele não olhou para os portais caídos, queimados do templo, nem olhou para Jerusalém destruída. Quando ele via aquilo dali, doía no coração dele, mas ele preferiu trazer à memória aquilo que dá esperança. Que você hoje traga à sua memória
o que te dá esperança, o que pode realmente fazer com que o coração de Deus se mova e que você mude as circunstâncias do que você está vivendo, levantando mãos santificadas e adorando e agradecendo a Deus, porque você está vivo, porque você tem saúde, porque o Senhor está cuidando de você. Que essa palavra penetre fundo no teu coração, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém.